Fala, rapaziada, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje a gente vai ter uma conversa, uma aula bem legal sobre um filósofo alemão é, já do século XVIII, XIX, tá, que vai influenciar uma galera é, do pensamento contemporâneo, né? Então, hoje a gente vai ver o Hegel. É um filósofo bem pesado de a gente analisar, mas é importante a gente estudar, porque, primeiro, ele influencia outras ideias, e, segundo, cai no vestibular. Professor, cai. Tá? Então, tem questões do Enem e de outras universidades do Brasil afora aí que caem em Hegel, cai a dialética de Hegel. Né? Então, a gente precisa tentar entender esse cara, que ele é muito importante dentro da nossa filosofia. É um alemão, essas escolas alemãs vêm lá de Kant, vem aí o Marx, inclusive o Hegel vai influenciar muito o Karl Marx, tá? No pensamento do Marx. Em alguns momentos o Marx vai até criticar, mas o Hegel vai ser fundamental aí para puxar algumas ideias dos filósofos mais antigos, né? E tentar dar uma roupagem mais nova em algumas dessas ideias. Vou tentar fazer aqui de uma forma bem tranquila, tá? Eu vou tentar utilizar exemplos, mas o material que eu vou disponibilizar para vocês também lá no Estudo Dirigido tem bastante conteúdo, tem bastante exemplos, e vamos tentar fazer com que o negócio funcione bem, porque é um cara bem pesado de se estudar. Tá legal? Vamos começar aí no nosso material. Então, a gente falar desse Hegel, que tem um nome bem esquisitinho, né? Pra gente, né? Brasileiro. Então, George Wilhelm Friedrich Hegel. Tem o Friedrich Nietzsche também. Então, é melhor a gente chamar de Hegel, que vai cair. E a primeira coisa que a gente estuda do Hegel é a questão do idealismo, galera. Então, esse idealismo, a gente vai ter lá, ao longo da história, várias pessoas falando sobre esse idealismo. Tá? Mas o Hegel ele vai se concentrar a se dedicar a essa doutrina do idealismo ali no final do no século XVIII, a primeira metade do século XIX, ele vai ser o principal expoente desse idealismo. O que é o idealismo? É uma doutrina que concebe a noção de que o sujeito tem um papel determinante, né, tem um papel mais determinante do que o objeto no processo do conhecimento histórico. Galera, Platão, Kant, todos esses caras falaram sobre o papel do sujeito no processo do conhecimento. Que o sujeito ele é mais importante. Né? Com certeza a gente viu isso quando a gente estudou Kant, a gente estudou Platão. Essa questão do sujeito dentro do conhecimento, tá? Dentro do conhecimento, o sujeito ele é mais importante que o conhecimento, né? Então, a questão da importância do ser, a importância do sujeito. E a gente vai ver através das teorias do Hegel como é que ele monta esse pensamento, como é que ele dá prioridade ao sujeito dentro desse processo de conhecimento. Tá legal? Então, a primeira parte aí é o idealismo mesmo, né? Que a gente tem outros filósofos estudando, ele não está criando nada de novo, mas ele está voltando a esse idealismo aí para colocar a posição dele, que o sujeito ele é fundamental, tem um papel determinante, né, em contraposição ao objeto. Tá? Então, o sujeito ele é mais importante que o objeto. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aí. E ele cria algumas teorias, né, que são importantes. E a primeira teoria dele, que a gente precisa ter bastante noção, que ela vai dar base a todas as outras que a gente vai ver, é a racionalidade do real. Tá legal? Então, o que é isso, galera? Antes que vocês entrem em pânico. O que é a racionalidade do real?
Ele entendia a realidade como um processo análogo ao pensamento, dizia que o real é racional e o racional é real. Então, o pensamento racional, tá? Isso aqui agora é um tiro no coração. Como é que a gente sabe que a gente vive algo real? Como é que eu sei que o meu mundo é real? Essa é a grande questão do Hegel, né? Como é que eu sei? Porque eu tenho um pensamento racional. Eu consigo imaginar que eu vivo no real porque eu penso racionalmente. Essa é a questão levantada. E se eu penso racionalmente, isso é real, tá? Então, a ideia do Hegel, tá, que eu estou compartilhando aqui com vocês, é exatamente essa. Ele dizia que o real, tudo que é real, eu sei que ele existe porque eu tenho razão, eu sou racional. E o racional, automaticamente, ele é o quê? Tudo que é racional é real. Tá legal? Então, essa viagem aí do Hegel é só para a gente entender que a gente vive no mundo real. Tá? Tudo que a gente vive é real porque a gente tem a razão, a gente é racional. E é racional, e o que é racional, automaticamente é real. O Hegel rompe com a distinção tradicional entre consciência e mundo, sujeito e objeto. Para ele, a realidade vai se identificar totalmente com o espírito. Galera, agora só um parênteses aqui. O Hegel fala muito de espírito. Só que o espírito para o Hegel é a razão. Tá legal? Ele ainda não tem a noção, até porque ele está escrevendo num momento que você ainda não tem a noção de ego, alter ego, espírito, nada não. O espírito para ele, e vem lá dos filósofos clássicos, é a ideia de razão. Tá? Então ele vai falar muito sobre espírito. Por isso que eu estou abrindo esse parênteses aqui. Toda vez que eu falar de espírito, eu estou falando de razão. Então o que esse Hegel quer com isso? Vamos lá. Então quando ele fala de espírito, ele fala aqui, ó, para ele a realidade se identificaria totalmente com o espírito, enquanto a racionalidade seria o fundamento de tudo que existe. Então, se é real, está dentro da razão. E a racionalidade seria o fundamento de tudo que existe. Então, para ele, as coisas só existem, como eu disse antes, né? Porque é real. Porque tem razão, tem racionalidade. Se a coisa não existe numa racionalidade, ela para o Hegel, ela não é real. Tá legal? E aí o grande livro dele é a Fenomenologia, o estudo dos fenômenos. Fenomenologia do espírito. Não é o espírito que a gente, né, que eu acabei de falar, é o espírito de razão. Então, como é que a gente entende essa razão? Ah, professor, é muito louco isso. Não, é só a gente parar para entender que na cabeça do Hegel, a gente só consegue imaginar um real se for racional. Tá legal? A gente só consegue entender algo real se tiver base racional nisso. Beleza? Então tá, vamos pular para o próximo. Não tem muito problema. Se não entendeu, volta aqui que pega a explicação de novo. Agora, o Hegel, inclusive é o tema da nossa aula, a principal teoria dele aí é a questão da dialética. Professor, tenho certeza que eu já ouvi falar nisso alguma vez na vida. Sim, tá? A dialética vem desde dos filósofos clássicos, que vocês com certeza já viram. E aí eu peguei um termo aí, nosso dicionário do nosso Google aí, né, do nosso Deus da internet aí, né? Então, o que é dialética? O que é a conceituação de dialética? Quando eu joguei dialética, veio filosofia, filosofia, filosofia. Então, é um termo da filosofia, que quer dizer o quê? Vamos lá. Em sentido bastante genérico, dialética é oposição. Conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Fenômenos empíricos, a gente já viu também, é fenômenos científicos. Tá? Então, oposição,
contradição, conflito. Tá, professor, não estou conseguindo entender, tá? Mas vamos lá, a gente vai entender melhor porque o Hegel, quando ele fala desse movimento dialético, é exatamente esse primeiro significado aí. Só que ele fala numa questão de ideias, tá? Vamos lá. Se vocês puxarem da memória aí, e aí o professor pode fazer um momento privilege, momento review, quando você cria aquela retórica dos pré-socráticos, lembra? Que os chamados sofistas, e eles vendem a retórica, vendem o diálogo, independente de ser verdade ou não. Sócrates vem para meio que bater nesses caras, ó. Pô, isso não existe. O que existe é a gente, em tudo que a gente for falar, em tudo que a gente for questionar, a gente tem que usar a razão. Usar um discurso dialético voltado para a razão. O Sócrates vai começar com isso, o Platão, que era aluno dele, vai continuar também nessa questão do desenvolvimento de um discurso dialético voltado para a razão, voltado para a verdade, e o Aristóteles também. Então, quando o Hegel pega esse termo lá dos filósofos clássicos, ele muda um pouquinho, né? Eu até coloquei aqui, ó, botei até entre aspas, tá? A argumentação dialética pensada por Sócrates, desenvolvida por Platão e Aristóteles, tinha como objetivo de quê? De atingir a verdade. Era um discurso para a gente chegar na verdade através da razão. O Hegel traz uma nova visão para a gente. Qual é essa visão da dialética para o Hegel? Tá? Que era conceber a realidade como espírito, como razão, mas ele queria destacar que ela não era apenas uma substância rígida, mas um sujeito que pode atuar, um sujeito que está em movimento. Esse espírito, essa razão, para o Hegel, ela está em movimento. Caraca, professor, isso está muito louco. Calma, calma. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão conseguir entender. O que é a dialética para o Hegel? Tá? Não é só uma forma de compreender e enxergar a realidade, ela é a própria realidade. Então, para o Hegel, a gente vai conseguir atingir a realidade através desse movimento dialético, desse movimento de compreender e de enxergar essa verdade. Tá, vamos lá, com calma. Então, a dialética é um termo que foi construído lá nos primeiros filósofos, né, do mundo ocidental, e vai ser reconstruída pelo Hegel, mas como uma forma de estilo de falar, olha só, essa dialética com o homem sendo o protagonista, essa dialética ela vai estar em movimento. Mas, professor, como é que a filosofia, como é que a ideia, como é que a verdade vai estar em movimento? A gente vai entender. O Hegel chega nessa situação. Vamos lá, acompanhe comigo aí, não desfoca não. Depois volta e copia aí. Olha só, ele vai falar que esse movimento possui momentos que vão se contradizer, galera. Contradizer. Bote isso na cabeça de vocês, segure isso aí. Sem afetar a unidade do processo, gerando um auto-enriquecimento. Mas, professor, como é que um movimento que se contradiz vai gerar um auto-enriquecimento do ser? Vamos lá. Para a gente entender isso aí, a gente precisa entender 3 palavrinhas, que para alguns até ele não usou, mas ele queria dizer isso, enfim. Hoje o que cai, o que ficou clássico no Hegel, são essas 3 palavras aqui, que esse movimento real ocorre em 3 momentos específicos. Tá? A gente vai ter uma tese, tá legal? Número 1 aqui, ó, tese. A gente vai ter uma antítese e a gente vai ter uma síntese. Professor, não estou entendendo nada, não está ficando claro para mim como é que funciona esse movimento, tá? Como é que funciona esse movimento? Galera, para toda ideia, para toda verdade,
a gente pode criar uma afirmação. Deu para entender? Tudo que eu posso criar racionalmente e eu considero como verdade, eu posso fazer uma afirmação para ser analisado. Então, para o Hegel, essa afirmação ela é a tese. Tá legal? Para o Hegel, essa afirmação é a tese. E para toda tese, para toda afirmação racional que eu tenho, alguém pode vir com uma contradição dessa tese. E aí o nome é antitese, mas a gente bota um acento ali, fica antítese. Isso a gente sabe muito do português, com certeza vocês já estudaram isso aí no português, né? Que a antítese lá na formação de palavras é o quê? Uma contradição. Lembra lá em cima aqui, ó, o movimento dialético possui momentos que se contradiz sem afetar a unidade do processo, gerando um auto-enriquecimento? Mas vamos lá. Então, eu tenho uma afirmação de algo. Eu crio uma contradição desse algo. Para o Hegel, essa contradição vai gerar uma síntese. Então, eu vou pegar essa afirmação com essa contradição e vou gerar o quê? Uma nova realidade. E essa nova realidade para o Hegel vai ser uma tese, uma nova tese. Galera, o Hegel fala que esse movimento é um movimento espiral, porque a tese vai gerar uma antítese, tá? Que vai gerar uma síntese. Isso vai rodando. E essa síntese passa a ser uma nova tese, que vai gerar uma antítese, que vai gerar uma síntese. Deixa eu explicar aqui para vocês através de uma imagem. Olha aqui, a dialética do Hegel, que é chamada dialética hegeliana. Galera, eu tenho uma afirmação, alguma ideia. Isso gera uma tese. Essa ideia tem que gerar uma negação. Não é possível que o meu conhecimento ele seja só perfeito. Tem alguém que vai questionar. E o questionamento disso aí, a negação da minha afirmação, ela vai ser a antitese, a antítese, que vai gerar o quê? Uma síntese. Essa síntese gera uma nova tese, que automaticamente vai gerar uma negação, que é a antítese, que vai gerar uma nova síntese, que vai gerar uma síntese, que vai gerar uma nova tese, que vai gerar uma antítese, que vai gerar uma síntese. E isso, galera, é infinito, tá? Mas, professor, beleza, eu consegui entender essa doideira toda na parte teórica. Agora, como a gente joga isso para a prática? Eu vou usar exemplos do Hegel. Tem no material de vocês no estudo dirigido. Quais exemplos que o Hegel deu para isso? Primeiro ele vai lá nos filósofos pré-socráticos, lembram? Não sei se vocês lembram disso. Né? Que o cara gera o marquê, para ele o mundo é gerado através, vamos lá, Tales de Mileto, água. Aí vem um outro filósofo, fala assim, não é só água. Tem água e isso, gerou uma antítese. Que gera uma nova ideia. Né? Água, ar, por exemplo, vai gerar uma ideia de infinito. Então, assim, outro exemplo bem clássico do Hegel é através da religião que ele usa. Ele fala que as primeiras sociedades elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Depois a gente tem um judaísmo, um cristianismo, né? Principalmente o cristianismo, que vai romper com esse politeísmo. Não são vários deuses, é um Deus só. Tá, professor, então tem uma tese, eu tenho uma antítese. Em vez de vários deuses, eu tenho um Deus só. O que isso vai gerar? Uma síntese. Qual é a síntese que o Hegel utiliza? Que é a Santíssima Trindade. Então, o nosso Deus, o Deus católico, o Deus cristão, o Deus da Bíblia do Novo Testamento, ele é único, mas ao mesmo tempo ele é três. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não conhece de religião não tem problema. Tá? Mas acho que todo mundo aqui tem, principalmente no Brasil, tem essa ideia aí. Então, eu tenho os politeístas, que é uma tese. Tá? Eu tenho essa ideia de vários deuses. Vem uma antítese, antitese,
uma negação. Não, não são vários deuses, é um Deus só. Só que isso gera uma ideia que é um Deus só, mas formado por três, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o mesmo. Essa doideira. Então Hegel utiliza isso. E outras coisas, por exemplo, uma semente de uma planta, ela começa ali, ela é uma tese. Ela vai gerar o quê? Uma antítese, um crescimento, um desenvolvimento daquilo ali. Ah, não, essa semente vai se transformar. Essa semente não é árvore, tá? Então ela vai transformando, a antítese entra ali. E no final, essa semente vira uma nova árvore, vira um novo ser. E esse ser vai gerar o quê? Semente. Deu para entender essa doideira? Então, assim, o Hegel, ele vai fazer essa dialética dele, tá? Essa dialética hegeliana, né? Eu até coloquei aqui, movimentos sucedem espiral, são circulares, infinitos, isso não para. Tá? Então tem aí o exemplo da religião, tem o exemplo dos pré-socráticos, né? Tem o exemplo da planta, tem vários exemplos, tudo que a gente pode utilizar. No mundo acadêmico é assim. Você cria uma tese, uma ideia, você sempre... Quem vem estudar a sua tese sempre faz uma crítica, faz uma negação àquilo ali, que gera uma nova ideia, essa nova ideia é uma nova tese. Tá? O mundo acadêmico está cheio disso aí. Né? Por isso que quando você faz uma tese de mestrado, mestrado e dissertação, mas doutorado, que é uma coisa mais avançada, o nome do teu trabalho é uma tese. Quem vai estudar aquele teu trabalho ali, normalmente faz uma crítica, faz uma negação e gera um novo trabalho, que é uma nova tese. Então, galera, por que o Hegel foi tão importante? Porque essa dialética em movimento, ela é base do pensamento de muitos outros autores, inclusive, como eu citei, o Marx. E o Marx vai usar esse movimento para estar analisando a sociedade, estar analisando o trabalho, as condições de trabalho, tá? O próprio capitalismo. Então, e outros, tá? O Hegel está vivendo num momento que a sociologia já foi criada, então você consegue... sociólogos conseguem entender essa filosofia do Hegel e transportar para dentro da sociedade, como Marx fez, entre outros, tá legal? Então o Hegel é muito importante, cai nas nossas provas. A parte mais importante dele é entender essa dialética, tese, antítese, síntese, que gera uma nova tese. O mundo, né, está em movimento, as ideias estão em movimento, a razão está em movimento. Então essa é a grande ideia aí do Hegel, que vai ficar para quem estuda o idealismo, né, do Hegel, quem estuda essa dialética hegeliana, ficou para a história e ele é um cara muito importante, tá legal? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, dê uma olhada no nosso material escrito ou volte à aula, né, faça os exercícios, que a coisa começa a funcionar melhor, tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.